O desespero dominou a família Bolsonaro. Bolsonaro, Bananinha e Carluccio estão desesperados com as notícias recentes e também com as pesquisas que foram reveladas agora, principalmente com os indicadores econômicos. E o que nós vimos ao longo de toda essa semana de desespero foram ondas de ataques às instituições republicanas e também ao povo brasileiro. Eu não estava vendo ataques dos bolsonaristas tão orquestrados e tão veementes desde o fatídico 7 de setembro, quando Bolsonaro patrocinou ataques às instituições republicanas e depois levou um cala-boca do STF, obrigando assim Bolsonaro a ter que chamar o Michel Temer para ir até Brasília em um avião pago pelo governo federal para que o Temer pudesse utilizar todas as suas próclises e mesóclises para escrever uma carta para o STF, já que Bolsonaro, nem Bananinha, muito menos Carluccio, mas principalmente o Eduardo Bananinha, tem capacidade linguística e gramatical de escrever uma carta sem qualquer tipo de erro de pontuação ou erro gramatical. Então tiveram que chamar o Michel Temer mesmo e o Bolsonaro teve que assinar, mas não teve nenhuma assinatura, foi com o dedo mesmo, né? Ele pintou o dedo e colocou a digital, já que Bolsonaro não sabe assinar absolutamente nada. Mas nessa semana os ataques voltaram e voltaram com uma super veemência em algumas frentes: Rede Globo, STF e TSE e também contra os imunizantes. Ataques muito orquestrados de pessoas que possuem interesses eleitorais e principalmente de Bolsonaro, que tenta reagrupar o gado pensando numa possibilidade de uma melhora na sua aprovação com o Auxílio Brasil. Porque a pesquisa da Quest Consultoria mostrou que Bolsonaro ainda está sendo derrotado no primeiro turno, mas a rejeição de Bolsonaro reduziu um pouquinho na região norte e nordeste, por conta do Auxílio Brasil. Então Bolsonaro quer reagrupar o gado e tentar surfar uma certa onda de queda na sua rejeição para ser um candidato competitivo. Mas os indicadores econômicos que foram apresentados recentemente pesam contra Bolsonaro. Uma inflação superior a 10%, muito acima do teto da meta, pressiona os mais pobres, principalmente aqueles que moram nas regiões norte e nordeste. E também nós tivemos que o crescimento do Brasil, do PIB, vai ser um dos piores do mundo, o terceiro pior de todo mundo, isso segundo a ONU. E a inflação brasileira já é a terceira maior de todos os países, ficando atrás somente da Argentina e também da Turquia. Eu vou mostrar para vocês os ataques orquestrados dos bolsonaristas, mas antes você vai clicar no botão de gostei e vai ativar as notificações, o seu like vale muito para o canal e você vai se inscrever no canal de lives, o link está aqui na descrição, você vai conversar comigo hoje à noite por volta das 9 horas sobre esse e vários outros assuntos, BBB, cultura pop, qualquer coisa que você quiser conversar comigo, você pode conversar lá, né, no canal de lives hoje à noite. Mas vamos passar aqui com uma linha de ataques sucessivos do presidente da República e seus asseclas. A começar pelos ataques de Bolsonaro tanto ao STF quanto ao TSE. Bolsonaro começou a atacar novamente o Xandão, a atacar o Barroso com falas muito duras. E vocês sabem que o objetivo de Bolsonaro, novamente, é evitar um crescimento de Sérgio Moro perante a sua base bolsonarista, porque o Sérgio Moro começou a atacar o STF também, então Bolsonaro quer mostrar, não, eu não arreguei pro STF, eu tô aqui, eu tô atacando o Xandão, eu tô atacando o Barroso, eles não vão me intimidar. Não vão me intimidar. E eles não vão remover os meus perfis das redes sociais, porque como vocês viram, Bolsonaro tem aproximadamente 42 milhões de seguidores em todas as suas redes sociais. É o candidato ou o político que mais possui seguidores nas redes sociais, então é um ativo muito importante. E o Bolsonaro não quer perder esse ativo, obviamente, e quer mostrar para os seguidores dele que ele ainda é o mesmo que ataca o STF, que ele não é um covardão, porque pegou muito mal aquela carta do arrego, escrita pelo Temer e assinada pelo presidente Jair Messias, o Bolsonaro, né? Como vocês bem lembram disso. Então esse é o objetivo do Bolsonaro, ou esses são os objetivos do Bolsonaro, uma tentativa de intimidação ao STF e ao TSE. Mas o Bolsonaro, depois que ele foi humilhado pela Anvisa, ele continuou a pressionar, continuou a falar dos imunizantes infantis. E isso abriu uma outra linha de ataque que foi seguida por outros asseclas do Bolsonaro, falando também da pandemia. Quem falou foi o Carluccio, porque, não sei se vocês estão acompanhando, 3 casos de pandemia, vamos colocar assim, né, para não falar o nome da doença aqui na plataforma, porque pode causar algum tipo de complicação para o canal, foram detectados em participantes do Big Brother Brasil que estão confinados.
E o Carluccio, sabendo que isso seria uma boa forma de atacar também a Rede Globo e também fazer uma certa celeuma em torno da pandemia, ele fez as seguintes publicações no Twitter. Falou o seguinte: não vão pedir para cancelar o BBB? E o tal passaporte? Atacando o passaporte vacinal. Só se impede o humilde trabalhador de trazer sustento para a mesa da casa, de sua casa, se espanca velhinhos na praça. E se espanca velhinhos na praça. Não, Carluccio, isso é uma mentira. Quem está impedindo o trabalhador, o humilde trabalhador de levar sustento ou levar comida para a mesa dele é você, o seu governo, o governo do seu pai, o governo do Paulo Guedes. Porque esse governo que fez com que nós chegássemos aí uma quantidade absurda de desemprego e com essa inflação completamente descontrolada. A culpa é de vocês, tá? Não é da pandemia como você quer jogar a culpa nos outros. Já a emissora queridinha de certo presidiário ou de um tal sem testosterona sempre funcionou e pelo jeito continuará a todo vapor. Então ele atacou aqui o Lula e também o Sérgio Moro. Só não entende quem não quer, porque está tudo muito na cara. Então ele levanta as teorias da conspiração, que eles adoram, e o ataque à Rede Globo também faz parte desse roteiro, dessa cruzada bolsonarista contra a emissora, e o gado adora esse tipo de ataque. Já o Bananinha começou a estimular os pais a não imunizarem os seus filhos contra a pandemia, inclusive estimulando os pais a entrarem na justiça contra essa medida. Olhem só o que esse sem vergonha falou. Por que isso é sem vergonhice? Isso é sem vergonhice. Nós temos um dado, um número muito perigoso aqui. Eles ficam falando, a quantidade de mortes de crianças não é significativa. Como não é significativa? Nós temos uma criança perdendo a vida a cada 2 dias. Eu queria ver se a filhinha do Eduardo Bananinha perdesse a vida, e eu espero que isso não aconteça, para a pandemia. Porque a filhinha dele é recém-nascida e é o grupo infantil com o maior risco. O Brasil vai imunizar crianças de 5 a 11 anos, mas a maior taxa de risco são em crianças em crianças entre 0 a 5 anos, justamente a faixa etária da filha do Bananinha. E ela teve a doença. Pode ser que ela tenha uma sequela, mas ele não está absolutamente nem aí. Mas seria muito irônico se isso acontecesse, mas eu espero que não aconteça, tá? Porque eu não desejo mal, ninguém é culpado de ser filha do Eduardo Bananinha. Ele falou o seguinte: desde o começo, vi essas pretensões por trás do imunizante. Desde sempre soube que a letalidade da pandemia em criança era ínfima. Olhem só, era ínfima. Era bom que não tivesse. Era bom que não tivesse. Uma criança que perde a vida é um choque para todos os familiares e todos ao redor. Mas o Bananinha é o Bananinha, né? Torcemos que não aconteça com a filha dele. Então por que correr o risco aplicando nelas algo produzido a toque de caixa? Mentiroso, isso foi aprovado. Foi aprovado pelos órgãos de vigilância sanitária do mundo inteiro, que sequer se tem os estudos conclusivos acerca de seus efeitos colaterais. É um mentiroso. Aí depois a Janaína Pascoal, que é uma oportunista que quer mostrar que ela é a candidata de Bolsonaro em São Paulo, começou a divulgar um monte de notícia falando de efeito colateral dos imunizantes. Passou o dia inteiro ontem atacando também os imunizantes. Vejam se não é um ataque orquestrado. Só que efeito colateral tem tudo. Eu tive o efeito colateral do imunizante. O braço ficou doendo. Isso é um efeito colateral. Agora, você também pode tomar um medicamento, como por exemplo a dipirona, você olha na bula, você pode ter uma aplasia da medula. Mas isso não significa que vai acontecer. Então, já que tudo tem efeito colateral, nós temos que parar de tomar medicamento? Olhem só como esse povo é mau, é cruel. E aí depois houve um ataque do Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares, atacando a Rede Globo, seguindo a linha do Carluccio. Olhem só se isso não é um ataque orquestrado. Primeira dose, já tive a pandemia e adquiri imunidade natural. Segunda dose, academia todos os dias, vida saudável. Terceira dose, vez ou outra o remédio para verme que não pode dizer o nome. Dispensáveis para mim, álcool em gel, máscara, ciência e histeria do Jornal Nacional por conta do editorial que foi feito a respeito das mentiras do Bolsonaro. Eu aconselho o Sérgio Camargo a tomar cuidado com o remédio para verme, tá bom? Tome cuidado com esse remédio para verme que você está tomando. Depois o Alan dos Santos, que estava meio que em pé de guerra com o Bolsonaro, soltou um ataque ao Barroso, que é o ministro do STF e também do TSE. Falou o seguinte: Barroso é um satanista de M, por isso adora aquelas M do João de Deus. Ele sabe que não vai ser extraditado dos Estados Unidos, então ele faz esses ataques também mostrando uma certa orquestração do Bolsonaro. E por fim, o Gircinho Sanfoneiro, aquele ministro do turismo que é um ser totalmente desprezível, principalmente esteticamente, não sabe nem usar roupa. Ele usa a camisa pra dentro da cueca. Ele não sabe que você tem que usar camisa, cueca
olha, tá me confundindo que você tem que usar cueca, camisa, calça e cinto. Ele usa camisa, cueca, calça e cinto. É um ser repugnante. Olhem só o que ele escreveu. A tendência é a gente se livrar da pandemia com a imunização de rebanho. Mentiroso. Até porque a gente vê que é a influenza que está gerando pressão nos hospitais. E depois disse o seguinte: o imunizante não serve de nada. Olha que mentiroso, que ser vil, que ser pútrido que é o Gersinho Sanfoneiro. Esteticamente desagradável. Todo mundo só entrou nos cruzeiros porque estava imunizado. E tivemos quase 800 casos. A gente sabe que você está imunizado não impede você ter a doença, impede você desenvolver casos graves, como o próprio Marcelo Queiroga falou. A maior parte dos internados nos hospitais são aqueles que não tomaram a vacina. Mas Queiroga possivelmente depois vai voltar a ser um pelego de Bolsonaro. Aguardem e verão. Esses foram os ataques bolsonaristas.